Então, se você faz holding de Polygon, considere fazer staking de Polygon nos próximos meses. Porque quando essa atualização começar a ser implementada, quem fizer staking de Polygon vai ganhar mais resultado. Como a Polygon vai funcionar? A Polygon vai ter suas blockchains proprietárias, tipo a Polygon ZK EVM, que vai ser o rollup, a Polygon Validium, e a Polygon vai permitir, através de um kit, você cria subnets. As supernets, o que elas são? Elas basicamente são um kit de desenvolvimento que você cria a forma que você deseja e você sobe e consegue compartilhar da segurança da Polygon. Então eles falaram, cara, a gente vai ter esses dois modelos, e aí a gente vai ter uma camada de interoperabilidade entre tudo isso, que vai unir liquidez, unir toda a estrutura, facilitar, e todo esse modelo vai ser segurado por essa camada de staking. Então essa é a visão. Então esse staking que vai existir na Polygon, ele vai dar segurança para todas essas estruturas. E a grande utilidade do Token Pool vai ser isso. E aí a gente entra justamente no que eles colocaram como objetivos. Então, quais são os grandes objetivos deles nessa novo modelo? Segurança do ecossistema. Então, eles querem ter uma taxa estável para que existam incentivos o suficiente para as pessoas fazerem staking, em cima desse staking, gerar segurança para esse ecossistema e esse ecossistema dar uma solução interessante. Segundo ponto, querem utilizar esse token para prover a segurança, para permitir múltiplas chains, o que eles chamam de escalabilidade infinita. Eu não gosto desse termo, acho que esse termo é muito marketing, é muito apelativo, mas vai um pouco nessa linha mesmo de criar múltiplas blockchains para múltiplos ecossistemas. Suporte econômico, isso para mim é muito sensato, é muito importante, que é eles darem suporte econômico para a continuidade do desenvolvimento, e isso realmente é uma falha da maioria dos protocolos, eu sinto falta disso. Não friccionalidade da sua estrutura, e ownership para a comunidade, que aqui eles falam muito sobre mudança de governança. Isso daqui ainda não aconteceu, tá, pessoal? Esse ownership da comunidade eu achei muito mais propaganda do que verdade. Para mim, os 4 pontos principais deles são isso mesmo. Principalmente segurança econômica e sustentabilidade de longo prazo, suporte econômico para o desenvolvimento dessa estrutura, para inclusive eles não necessitarem de levantar funding para eles realmente conseguirem ter uma estabilidade. Isso eu achei bem importante. E aí, falando na utilidade do token, que eu acho que é o principal ponto, para que esse token serve? Ele vai servir para 3 coisas principais. Você fazer staking, você ganhar fees da rede que você está validando, então você vai ganhar taxas da rede que você está validando, e para governança, para community ownership, que eles estão chamando, que é governança. Então, primeira estrutura, qual é a estrutura de staking? Você, a partir do momento que tem o token pool, pode depositar ele na camada de staking da Polygon e fazer parte de todo o ecossistema de segurança da Polygon. O que você ganhará por isso? Você ganhará uma taxa de 1% do supply da Polygon. E aí, vamos lá. Cálculos simples. Se essa solução, se essa estrutura fosse implementada hoje, qual que seria o API que você ganharia? Qual que seria a remuneração anual que você ganharia? Hoje seria uma remuneração da ordem de 3,3%, porque eles vão destinar 1% do supply anualmente. Hoje você tem 30% do supply da Polygon fazendo staking, então seria 1% para esse 30% do supply, o que daria ali alguma coisa entre 3 a 4% de API ao ano. Então, hoje seria isso. Se a gente aumenta a quantidade de token supply, esse API vai reduzir só destinado para esse staking de validador. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira remuneração que você vai ganhar. Segunda remuneração que você vai ganhar, taxas da rede. Então, cada rede vai poder definir o quanto ele quer direcionar de taxa. Isso é um ponto em aberto e é muito importante destacar isso. Eles não deixaram claro quanto que eles vão definir para a ZK da Polygon, quanto que vai ser para Polygon Proof of Stake, quanto que vai ser para subnets. Na verdade, cada um define à vontade, então a gente ainda não tem a confirmação disso, mas a gente sabe que vai ter um direcionamento de taxas de staking dessa ponta. Então, que aí seria justamente esse segundo ponto aqui do staking rewards. E por fim, governança. Governança é justamente esse aspecto que eu falei. Esse fundo, esse outro 1% que vai ser destinado para a manutenção da rede, ele vai ser acessado através de votações via tokens pools. Então vai ser a terceira utilidade. Principal utilidade, stake. Agora a questão é quanto que vai ser cobrado de taxa e quanto que isso vai ser capturado.
que naturalmente o token Polygon passa a ser um fator de o token pool. Se a rede está tendo alta demanda, alta utilidade e capturando muitas taxas, especialmente com muitas subnets, muitas redes públicas da Polygon, esse token tende a subir, porque ele vai pagar uma remuneração alta, as pessoas vão querer fazer staking, as pessoas vão travar um alto capital de supply, vai ter menos supply circulante, o supply vai se tornar mais sensível à sua utilidade e isso faz a valorização do token. Então, essa é a lógica base de toda essa estrutura, tá bom? E seria o driver de valorização do ativo. Muito parecido com o do Ethereum. Diferença do Ethereum, eles não têm esse burn tão forte. Eles preferem remunerar mais a pessoa que está fazendo stake. O que pode ser um ponto positivo para usuários nativos e principalmente para mim. O que reforça a tese que o mercado de liquid staking na Polygon vai ser extremamente alto, porque vai fazer muito sentido você deixar a Polygon em stake. Todo mundo vai querer fazer isso. Beleza? Falando de supply, como vai ser a dinâmica? Novamente, o pool vai ter inicialmente 10 bilhões de supply, que vai ser dedicado para você fazer o swap entre Matic e pool. Orlando, como é que vai ser esse processo? Não sei. Infelizmente, eles ainda não comentaram, mas eles falaram que eles sabem que esse processo inicial vai ser nessa estrutura e depois eles vão ter a inflação do token para manter essa estrutura, que é isso daqui, ó. Então, eles vão ter emissão? Vão. Então, aqui eles falam, olha, a gente vai ter um modelo de emissão pré-definida e determinada, baseado nessas duas propostas. Primeiro, validador rewards. O que é isso? Incentivo para a gente ter cada vez mais validadores dentro da Polygon e a retenção desses validadores. Então, isso daqui é basicamente eles falando, olha, galera, a gente está criando uma taxa, que vai ser essa taxa de inflação, voltada para suprir a segurança da rede. Igual acontece no Ethereum. Ethereum tem o mesmo modelo, mesma estrutura, muito parecido. Na verdade, a taxa de inflação do Ethereum é mais agressiva do que a taxa de inflação proposta pela Polygon aqui. Qual que é a base deles? Eles estão propondo uma inflação anual de 1% de novos tokens pools que vão ser destinadas aos validadores. E aí, essa inflação ela vai ser setada e não vai ser possível de ser alterada pelos próximos 10 anos. Depois desse período, a comunidade pode escolher reduzir essa taxa ou criar outra estrutura. Então vai ter uma emissão, próximos 10 anos a gente tem 100% de certeza de 1% ao ano destinada a validador, beleza? E também eles querem prover um modelo de onboarding para o desenvolvimento e crescimento do ecossistema da Polygon com um tesouro comunitário que ele vai ter uma emissão anual de 1%. Orlando, quanto dá isso? Aproximadamente de 50 a 100 milhões de dólares. Hoje, se a gente levar em consideração que o token Polygon está ali 0,8, a gente estaria falando de 80 milhões de dólares. Isso é um valor grande? Não, não é um valor que vai colocar uma pressão de venda significativa no token Polygon, mas é um valor que pode ajudar principalmente na manutenção do desenvolvimento do código, programas de incentivos para novas estruturas. Orlando, isso significa que a gente vai ter airdrop nesses novos ecossistemas? Muito provavelmente não. É um valor baixo, tá, pessoal? Não é um valor alto essa taxa que eles estão propondo aqui. Mas o fato é que agora o token é inflacionário em 2% ao ano dos próximos 10 anos. Eu vejo isso com uma certa tranquilidade, e aí vai partir aí da decisão da comunidade se eles querem reduzir isso ou não. Então, esse é o terceiro ponto. E por que isso? Justamente porque eles querem ter a segurança de continuidade de desenvolvimento. Então, eles falam aqui do suporte suficiente para a economia do ecossistema, que eu falo que, cara, é sensato, faz sentido. E o segundo ponto é que eles acham que você precisa manter uma remuneração mínima para os validadores para perpetuar a segurança do ecossistema, o que também eu concordo. Então, para mim, essas duas atitudes foram sensatas. Elas fazem sentido dentro da proposta de uma rede de Proof of Stake que a Polygon está desenhando para ser, e elas fazem sentido em prol de manter a segurança da Polygon. Então, são duas propostas sensatas e ao custo que eles estão adicionando para se manter essa rede segura. Para mim, isso aqui fecha, isso aqui faz sentido, tá bom, pessoal? Beleza. Posto isso, o que a gente também tem de novidade? Staking Layer, e aqui assim, não tem nada de muito relevante, eles falam que os validadores vão ter que registrar, as chains vão ter que registrar, mas aqui os pontos mais interessantes que eles falam
são alguns que eu achei bem interessante, que é cada uma das chains, elas vão poder escolher se elas querem dar ou não possibilidade, por exemplo, de arbitragem dentro do seu ecossistema. Então aqui é, por exemplo, você utilizar o MEV para aumentar resultado do validador. Então isso vai ser aberto. Eles deixaram toda a estrutura extremamente ampla, extremamente aberta. A pessoa que quiser implementar, né, uma Polygon Chain, que seriam supernets, elas podem fazer o que elas quiserem, elas podem especificar o número máximo de validadores, o número mínimo de validadores, política de staking. Qual que é o único critério oficial? O único critério comum para todas essas estruturações é que o staking deve ser de pool. Isso daqui, para mim, é a grande sacada e a grande utilidade do token pool. Vamos lá. Como eu vou fazer uma analogia disso? Eu quero que vocês imaginem um taxista em Nova York, beleza? Imaginem um taxista em Nova York. Imagina que o taxista, ele vai aqui e ele fala, cara, eu quero rodar em Nova York para receber as moedas, receber ali, ganhar minhas recompensas, e eu quero ter uma licença de táxi. Como que ele faria isso? E aqui seria o exemplo da Polygon. Esse taxista, se a gente fosse fazer uma analogia com esse sistema da Polygon, faria o quê? Ele chegaria, bateria ali no órgão responsável pela licença de taxistas nos Estados Unidos, falaria, olha, quero uma licença. O órgão falaria, então tá bom, ó, você tem que depositar $10 mil aqui nessa conta. Esses $10 mil, eles vão ser remunerados à nossa taxa de juros, beleza? Então você vai ter uma remuneração garantida. E aí você pode rodar à vontade na cidade. Então você vai ter uma remuneração garantida, e aí você pode rodar à vontade na cidade. E aí você pode receber em qualquer moeda, em qualquer estrutura, pode escolher qualquer bairro da cidade, e os bairros da cidade, eles se virem, eles que escolham se eles querem pagar em real, em dólar, em peso argentino, o que eles quiserem. Se eles quiserem dar uma gorjeta a mais, pode dar. Se quiser fazer uma outra estrutura, pode dar. Se quiser restringir a certos tipos de taxistas, a certos tipos de carro, pode restringir à vontade. Mas, para você ter a licença para rodar pela cidade, você precisa depositar um determinado valor nesse fundo, que vai ser remunerado a nossa taxa. É exatamente isso. Então, o token pool, ele passa a ser um token de acesso a múltiplos ecossistemas de stake. E a remuneração do stakeholder do pool, que estiver validando várias redes, não vai ser apenas em token Matic. Mas pode ser em token Matic, pode ser em token Ethereum, pode ser em token daquele ecossistema. Vai ser uma ampla remuneração. Isso é legal, porque tira a pressão de venda do token pool, porque aí o staker ele não tem que vender o token pool para realizar, e cria demanda, porque cada vez mais vai se tornar, se você tem uma adoção ampla desse sistema, cada vez mais pessoas vão querer fazer staking para receber taxas em cima disso. E aí o token pool captura o crescimento de tanto das subnets privadas ou públicas que vão surgir na Polygon, quanto do seu ecossistema público. Então, o token pool ele vai ser um token de gateway, um token de acesso para toda essa estrutura. Eu achei isso muito interessante. Mas, para mim, qual que é o ponto que eu reforço aqui? Tudo vai depender dos incentivos que as subnets e que as redes da Polygon vão dar. Então, é uma arquitetura legal, é uma utilidade legal do token. Mas o que vai definir se isso daqui vai ser totalmente funcional, totalmente bem estruturado, vai ser a utilidade que eles vão... as taxas que eles vão setar de importância para os validadores. E aí vai depender de cada subnet e vai depender do próprio time da Polygon. Esse talvez seja o ponto fundamental. Inicialmente, que a gente tem a garantia, provavelmente a gente vai ter um API mínimo ali na ordem de 3 a 4%, que vai ser desse 1% de supply que eles vão emitir a mais, e depois vai ser muito baseado nas taxas de FIIs, tudo mais, o que cada uma daquelas redes vai querer dar. Eles falam que o mínimo que eles esperam é um API de 4 a 5% para quem fazer staking para poucas chains. Mas, em essência, essa é a ideia. E essa é a grande utilidade do token da Polygon, tá, pessoal? Eu achei bom, achei o tokenomics legal. Poderia ser melhor? Poderia, se eles fossem mais claros de quanto que vão ser as taxas, mas aí depende um pouco da implementação de cada um dos players. E eu acho que eles acertaram nisso
de ter um ecossistema mais permissivo. Porque eles podem viver esse mesmo efeito que, por exemplo, a Cosmos viveu, de efeito rede, com múltiplas blockchains usando sua estrutura, mas de fato capturando o valor daquele ecossistema, e eles não caem no erro de serem tão restritos quanto a Polkadot e eventualmente dificultar a adoção do seu ecossistema. Então isso eu achei interessante. Um sistema que faz um modelo parecido com isso é o da Avalanche, mas ele não conseguiu pegar uma atração tão grande na subnet de ganhar taxas relevantes. Então aí é realmente o X da questão da Polygon que não está respondido nessa estrutura. Talvez pela Polygon ter suas blockchains estruturadas, isso vai fazer e não ter uma inflação tão forte assim. Evoluindo aqui eles só comentam no validador manager que eles vão ali fazer, e aqui eles falam, né, além do valor que eles vão pagar ali na Polygon, os validadores vão ter pelo menos 3 incentivos, que vai ser o pagamento do protocolo, que ele vai ser justamente, né, essa inflação que eles estão falando, as fees, que aí vai variar, né, do número das Polygon Chains e de quanto que elas vão querer destinar ali para os seus validadores, e outros rewards adicionais que eles vão colocar. Essa estrutura, o que eu acho interessante é que eles tiraram um fator de peso, de pressão de venda, de ter o reward 100% convertido em token pool. O cara que está usando o token pool, novamente, ele ganha um gateway, um acesso para receber múltiplos tokens de múltiplos locais. Isso não gera uma pressão de venda tão grande. Eu achei isso um ponto positivo. Eu gostei dessa ideia. Aqui eles comentam do tesouro da comunidade. Basicamente, eles falam que vai ter 2 fundos e que o modelo vai ser baseado, né, de propostas de funding da Polygon. E essas propostas, estilo aqui um modelo da Uniswap, estilo um modelo da Aave, então eles pegaram essa estrutura, elas vão ser validadas baseadas numa votação direta pelo funding da comunidade. É legal que esse tesouro vai ser renovado, é um tesouro relativamente pequeno, eu acho que eles vão ser utilizados de forma sensata, parece razoável. Outra dúvida que todo mundo tem, migração. Então eles falam que a ideia é realmente que o token pool vai substituir a Matic como o token nativo, o supply vai ser o mesmo da Matic, e aqui eles falam que para as pessoas que têm custódia própria de Matic, a migração vai requerir, né, uma ação simples, que é a troca desses ativos usando um contrato inteligente que vai ser criado pela proposta. Então a gente não sabe se vocês vão pagar FIIs agora ou não, eles vão criar, e aí o swap vai ser aceito de Matic de qualquer endereço, e vai retornar o equivalente para aquele endereço de pool. As pessoas que tiverem Matic em holding em exchange fiquem mais tranquilas, que provavelmente eles vão fazer essa migração também. Aqui eles comentam, e aí eles falam, né, que eles sabem que existem diversos Matics travados dentro de protocolos de DeFi ou em contratos de vesting, e por isso, né, que eles acreditam que a migração vai acontecer por um período prolongado de tempo, provavelmente 4 anos ou mais, mas que ainda não está definido. E aí eles reforçam que a migração será voluntária, nada vai ser forçado, mas não faz sentido você holdar token Matic. E aí, basicamente, eles falam isso, acreditam que vai ter uma migração massiva do token Matic, provavelmente em algum momento ele vai ser deixado de ser utilizado. Aqui abre precedente para arbitragem. Se um dia esse token não tiver 1 a 1, você vê, por exemplo, a Matic é mais cara do que token pool, você pode fazer arbitragem, vai ser uma oportunidade interessante, mas eles ainda não fizeram a proposta para fazer esse processo. E vamos lá, minha visão sobre essa estrutura, em resumo. Acho que a Polygon propôs uma estrutura sensata. E foi dentro do que eu esperava de tokenomics. O que para mim vai definir o sucesso da Polygon? A adoção de subnets e como ela vai fazer esse repasse de taxa do ZK EVM. Para mim, hoje, o tokenomics da Polygon é o melhor tokenomics entre as Layer 2. Eu acredito que a Polygon ela é mais sustentável nesse aspecto. Eu vejo com bons olhos tudo que está acontecendo, mas eu mantenho a minha ressalva. Eu quero ver o quanto isso vai ser adotado.
eu quero ver como eles vão fazer o pagamento dos FIIs dos validadores. Mas um outro ponto fundamental para o token holder da Polygon. Fazer staking da Polygon vai ser mandatório, pessoal. O design que a Polygon está se propondo é um design pró-staking e não pró-holder. Então, se você faz holding de Polygon, considere fazer staking de Polygon nos próximos meses. Porque quando essa atualização começar a ser implementada, quem fizer staking de Polygon vai ganhar mais resultado. Porque esse é o desenho que eles estão fazendo. Então, para mim, gerou mais utilidade, é interessante, mas a adoção do seu ecossistema, do seu produto, esse é o ponto fundamental. E aí nisso a gente vai ter que ver a evolução da Polygon Proof of Stake para Polygon ZK EVM, a dinâmica competitiva da Polygon ZK EVM e também a adoção das subnets da Polygon. E aí nesse ponto, as parcerias institucionais da Polygon fazem a Polygon dar um salto à frente a outras soluções que estão propondo coisas parecidas. Agora a gente vai ter que ver, talvez o principal concorrente deles vai ser o OpenStax da Optimisc, e aí a gente vai ter que ver esse desenvolvimento final. Mas em termos de arquitetura e tokenomics, Orna faz sentido nessa linha. Beleza, pessoal? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo te agregou, por favor, curta e compartilhe.